terceiro ponto que eu quis trazer aqui é questão de tributação, né? Então, a gente falou de tipo de CNPJ e tributação. Tributação, a gente tem as 3 mais comuns dentro do mercado digital, que é o do CMEI, que é o do MEI, Simples Nacional e lucro presumido. E a gente vai trazer aqui elas 3 aqui que eu vou explicar um pouquinho sobre elas, tá? Só para vocês saberem o que é tributação. Tributação é a forma com qual você vai pagar o imposto da sua empresa. Então, existem regras para cada tributação e você vai olhar, opa, qual regra é melhor para mim, qual a regra que eu vou pagar menos imposto, e eu vou escolher ela para a minha empresa tributar nela. Ou seja, eu vou escolher uma e minha empresa vai ter que seguir aquelas regras de tributação para o ano todo para pagar o imposto dela. Bom, na primeira regra de tributação, a gente tem o CMEI, que é a tributação do MEI. Que é muito simples, né? Que todo mundo já sabe que você paga uma taxa fixa, um valor fixo aí em torno de 65. Se não me engano, não teve uma atualização agora, né? Por causa do salário mínimo que vai ser ajustado para R$70 o valor que você paga de imposto, podendo faturar até 81 mil no ano, né? Vale lembrar que a gente está pegando aqui casos de pessoas achando que teve atualização no limite do MEI para 2023. Então, falando aí que o MEI pode faturar 144. Mas isso ainda não foi aprovado, tá? Isso ainda tá como um projeto de lei. A nossa expectativa era que fosse aprovado até 31/12 para que funcionasse, que tivesse valendo para 2023, mas não foi aprovado. E provavelmente, se for aprovado esse ano, só vai valer, né? Só vai começar a valer a partir de 2024. Só se acontecer alguma coisa muito drástica aqui para valer esse ano, mas normalmente tributação ela só vai valer para o próximo ano, tá? Então, ainda o MEI esse ano é 81 mil o valor de faturamento. Simples Nacional é de acordo com a tabela. Para gestores de tráfego, você começa pagando 6% ali na linha de 180 mil dos 12 últimos meses. Então, se você faturar 180 mil dos 12 últimos meses, você vai estar pagando 6% de imposto, tá? Agora, se você passou desses 180, existe uma tabela, não quis mostrar aqui, mas vocês podem depois procurar, tabela 3 do Simples Nacional, a gente chama de anexo 3 do Simples Nacional, vocês vão ver a tabela ali de imposto, conforme seu faturamento cresce, essa alíquota de imposto também vai crescendo. Outra coisa também que é uma dúvida muito comum de vocês, o imposto eu pago sobre o lucro ou sobre o faturamento bruto? Faturamento, tá? Existe uma única tributação que paga o imposto sobre o lucro, que é a chamada de tributação de lucro real, que é uma tributação para empresas que faturam mais que 78 milhões aí, no ano, ou que são obrigadas a estarem no lucro real, como, por exemplo, bancos e cooperativas de crédito. É claro que nada impede da sua empresa chegar nesse patamar sem lucro real, mas o lucro real é dos tipos de tributação mais fiscalizadas e que tem mais obrigações com a Receita Federal, exatamente por conta de que você paga o imposto sobre o lucro, tá? Hoje, vamos botar aí mais de 70% das pequenas e médias empresas no Brasil estão dentro dessa tributação aqui que eu trouxe para vocês, que é do Simples Nacional Lucro Presumido. Beleza? Lucro presumido, ele vai depender do segmento, se vai ser comércio ou se vai ser de serviço, e vai também variar em relação à sede da onde vai estar estabelecido o seu município, tá? Porque no lucro presumido, você paga imposto separadamente. Então, no Simples Nacional, por que o Simples Nacional tem esse nome? Porque ele é uma simplificação dos impostos. Então, eu junto tudo de imposto que eu tenho que pagar e gero uma única guia, que a gente chama de DAS, tá? Então, por isso que se chama Simples Nacional. É uma simplificação dos impostos. Não é que o simples é mais barato ou talvez é mais simples de calcular. Não é isso. É porque ele simplifica, que ele unifica todos os impostos em uma guia só. Já o lucro presumido, não. Para cada imposto, eu tenho uma guia para pagar, um DARF para pagar. Então, eu vou pagar IRPJ, CSLL, PIS, COFINS, CPP e o imposto municipal, que é o ISS. E aí que vai interferir. Cada prefeitura tem uma legislação de ISS. Pois é, Luiz. Cada prefeitura tem o ISS e cada prefeitura vai cobrar seu valor de ISS. Lógico que existe uma regulamentação sobre isso, que o mínimo de ISS que você vai pagar é 2 e o máximo é 5. Então, o que você tem que fazer estrategicamente é colocar o endereço da sede da sua empresa no município que tenha o ISS em 2%. Então, nessa brincadeira, você consegue reduzir 3%. A gente está falando de um montante alto,
3% você consegue reduzir bastante de imposto, 3%. Então, ó, só para uma ideia aqui, a gente está em Espírito Santo. A gente tem vários infoprodutores aqui na nossa sede. Porque a maioria das prefeituras em São Paulo é 5% para infoprodutor. Aqui no Espírito Santo é 2,5%. Então, você consegue reduzir 2,5% de imposto somente utilizando, por exemplo, uma sede virtual, que eu vou até falar aqui também, aqui embaixo. Então, esses são os tipos de tributação e como que você vai pagar imposto. Então, se você está começando, o Simples Nacional vai ser muito vantajoso, porque eu falo que o Simples Nacional é uma carga tributária, assim, que não tem nem comparação com outros CNPJs, tá? Depois que você passa do limite do MEI, você vai para o Simples Nacional, que você começa pagando 6%, vai aumentando. E quando chegar ali na casa dos 13%, é hora de olhar para um planejamento tributário, chamar a sua contabilidade, ou talvez a sua própria contabilidade vai levantar a mão e vai falar, olha, vão sair do Simples e mudar para o presumido, para que você não venha pagar mais imposto no Simples do que você poderia estar pagando dentro do lucro presumido, tá? Beleza? Então é isso, espero ter ajudado e eu vejo você no próximo vídeo.